Olá, boa tarde. Hoje olhamos a arte sacra e o património, o cuidado da Igreja pela sua riqueza artística. Exemplo disso, o livro Catedral e Museu Diocesano de Santarém, que vamos olhar com Eva Raquel Neves. Antes, ficamos ainda com a realidade dramática de tantos cristãos, através da rúbrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Quando tudo parece ruir à nossa volta, o que é que podemos fazer? Que atitude tomar? Resignamo-nos ou agimos? Cruzamos os braços ou tentamos fazer alguma coisa? A Venezuela transformou-se num verdadeiro pesadelo. De país rico, um dos principais produtores de petróleo do mundo, a Venezuela é agora um dos países mais pobres, com uma inflação brutal que torna o dinheiro quase inútil, com supermercados, lojas, farmácias de prateleiras vazias, com milhões de pessoas quase na mais absoluta pobreza. Que fazer quando tudo parece ruir assim à nossa volta? Martín Vegas está em San Sebastián de Maiquetía. Ele mobilizou pessoas, pediu ajuda e criou uma cantina comunitária. Martín é padre. San Sebastián de Maiquetía é a sua paróquia. Esta é a história de que cruzar os braços não é a solução, de que há sempre esperança, mesmo quando tudo parece ruir à nossa volta. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Reparou nas pessoas? Reparou nos olhares tristes? Reparou que praticamente nestes dias em que a Fundação AES esteve em San Sebastián de Maiquetía, apenas havia esparguete para distribuir? Só havia esparguete, mas ninguém ficou com o prato vazio. Nesta paróquia, apoiada também pela Fundação AES, experimenta-se todos os dias o milagre da divisão dos pães. As migalhas de cada um ajudam a matar a fome de todos. A igreja local está na linha da frente, ao lado de um povo desesperado, ao lado das famílias que já não sabem o que fazer para alimentar os seus filhos. A Fundação AES está ao lado destes padres e destas irmãs de mangas arregaçadas que não viram as costas aos problemas, às dificuldades. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
A perseguição religiosa, a situação difícil de tantas comunidades cristãs, aqui sublinhada pela rubrica Perseguidos, mas não esquecidos, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O livro Catedral e Museu Diocesano de Santarém é um exemplo do cuidado e promoção cultural do património religioso, dá conta do envolvimento da Diocese e das suas estruturas que cuidam o património. Está connosco Eva Raquel Mendes, da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja. Olá, boa tarde, obrigado por ter vindo. Este é um livro que já foi apresentado há algum tempo, mas também por motivos da pandemia não nos foi ainda possível dar-lhe o relevo aqui em estúdio, e podemos dizer que é apenas o resultado final de um trabalho vasto que foi sendo desenvolvido e continua a ser desenvolvido na Diocese de Santarém, nomeadamente na sua catedral, no seu espaço museológico. Olá, boa tarde. Começo por agradecer também o convite. De facto, este livro, enfim, é o culminar de muitos anos de projeto na Diocese de Santarém, nesta vertente muito específica de recuperação e dinamização da sua catedral e do seu museu. Foi uma iniciativa, a criação deste espaço que mobilizou, podemos dizê-lo, a Diocese, não é? Porque dali se partiu em direção às comunidades, na inventariação do que lá existia, no restauro de peças. Ao fim e ao cabo, a visitar este museu é também olhar a expressão artística patente e que resulta e que provém de tantas comunidades cristãs da Diocese. É verdade, também. Este é um museu do território. São projetos paralelos. O próprio museu é fruto de um trabalho que foi realizado e continua a ser realizado de inventariação do património das nossas comunidades, e com esse trabalho foram sendo sinalizadas muitas peças que careciam de recuperação, que não estavam devidamente valorizadas. E no âmbito do projeto Rota das Catedrais, que procurou não só reabilitar a catedral, mas desenvolver depois circuitos positivos, por exemplo, como no caso da Diocese de Santarém, podemos criar um espaço que complementasse essa visita à catedral. Não podendo ter um chamado Tesouro da Catedral, porque a Catedral de Santarém é uma catedral muito recente e é uma igreja, originalmente, igreja do Colégio da Companhia de Jesus. O que se entendeu a nível diocesano é que, de facto, este projeto podia dar este apoio a este património desvalorizado das nossas paróquias e, portanto, o museu que se associou à Catedral é um museu de território onde cerca de metade das paróquias da Diocese se fazem representar com algumas das suas peças, que eram peças que não estavam a culto, mas patrimonialmente relevantes, e que aqui se congregam para, enfim, assumir um discurso e passar uma mensagem, sobretudo catequética, mas obviamente da própria história da arte em Portugal. Até que ponto é que este museu e o vosso trabalho vai criando também cultura nos párocos, nas comissões diocesanas, paroquiais, nos conselhos paroquiais, naqueles que cuidam do seu património? Até que ponto vai crescendo, ao fim e ao cabo, esta sensibilidade também pelo património artístico e religioso? Eu penso que tem crescido muito, o balanço é muito positivo. O trabalho iniciou-se da forma como hoje o conhecemos, em termos estruturais, em 2006. É um trabalho que tem tido continuidade ao longo destes anos e, portanto, devagarinho, com muito trabalho no terreno, com muito acompanhamento das comunidades, muito acompanhamento até das intervenções de conservação e restauro nas nossas igrejas, que procuramos que sejam cada vez mais credenciadas e realizadas por profissionais habilitados para a salvaguarda deste património e a sua recuperação. Com o tempo, os párocos e as comunidades têm reconhecido, de facto, este trabalho da Diocese e têm procurado a ajuda sempre que necessário, têm solicitado, e nós estamos hoje num patamar, de facto, de acompanhamento que é muito gratificante e que tem trazido à luz do dia, enfim, muito bons frutos.
podemos dizer. Sublinho também a vossa atenção constante àquilo que são alterações do tempo, digamos assim, e as circunstâncias da nossa realidade, nomeadamente a questão da pandemia e essa vaga do álcool gel, não é? Sei que na altura até elaboraram um documento a alertar para como desinfetar espaços e tudo isso, porque não são pormenores, são por maiores, não é? Porque no que toca ao património antigo, artístico, é crucial estes cuidados. É verdade, esse documento que foi lançado a quando da reabertura dos espaços, depois do primeiro confinamento, foi um bocadinho uma resposta a uma necessidade muito, muito evidente, que nos apercebemos que, de facto, havia esta tentativa de desinfecção dos locais, dos espaços públicos, mas as nossas igrejas não se compadecem com formas de limpeza muito agressivas, como espaços que são preparados para ser diariamente higienizados e, portanto, até porque algumas notícias vinham a público, não tanto dos espaços religiosos, mas recordo-me até de uma praia em Espanha que foi desinfetada. Havia assim uma série de notícias que começaram a alarmar-nos um pouco e, portanto, entendemos que as comunidades também iriam necessitar, as comunidades e as outras entidades, mesmo de saúde pública, precisava de haver aqui um diálogo, não fosse haver um surto dentro de uma igreja e de repente nós tínhamos, para além de uma pandemia, uma degradação muito significativa do património, que normalmente acontece, mas muito prolongada no tempo, com as limpezas sucessivas, etc., mas não com estas limpezas exaustivas a que a pandemia nos obrigou. E, portanto, a dada altura, fizemos uma análise da situação e entendemos que as comunidades precisavam de ter algum apoio, sobretudo na indicação de procedimentos, dos procedimentos correntes, obviamente. Não estamos a falar, uma situação de um surto iria obrigar-nos a outro tipo de atuação, mas pela atividade corrente, de facto, tinha que haver algum critério e alguma cautela até no uso das alfaias litúrgicas durante este tempo, que é um tempo muito particular. Receberam o Prémio Vila Alva em 2014, este prémio da Fundação Gulbenkian, e este livro vem depois, mas ao fim e ao cabo é a forma de se perceber, de se fazer a leitura do cuidado que têm tido, não é? E da criatividade também em todo aquele espaço que não é estático, que vai mudando e quem o visita vai percebendo isso também. Nesse aspecto, como é que estamos em termos da afluência de público, ainda muito condicionada pelos dias que vivemos, mas já se nota um regresso dos visitantes? Sim, já se nota um regresso dos visitantes. Eu posso dizer que os primeiros visitantes que tivemos depois de reabrirmos em 2020, depois do primeiro confinamento, curiosamente foram estrangeiros, que era o que não estávamos à espera. E com o passar dos meses, efetivamente, vai aumentando o número de visitantes no museu. Entre 2020 e 2021 já se notou um acréscimo significativo. Não chegámos de forma nenhuma aos valores de 2019, que tinha sido um ano muito bom. Nós inaugurámos em 2014 e o número de visitantes foi sempre crescendo. Em 2019, de facto, tínhamos atingido um patamar muito, muito significativo, que, entretanto, ainda não voltámos a atingir. O nosso museu, como todos os outros grandes museus, teve quebras na ordem dos 70% ao nível de visitantes, ao nível de bilhética, ao nível de receitas. Portanto, o que acontece para um grande museu nacional acontece também para um museu da nossa dimensão, à nossa pequena escala. A vantagem de sermos um museu de pequena escala é que possivelmente mais facilmente nos adaptamos a esta redução, porque já estávamos habituados a viver não com muito, portanto foi uma adaptação mais suave do que no caso dos grandes museus. Claro.
Vamos esperar que agora também, ao que parece, este desanuviamento na circunstância pandémica também faça regressar e com essa fome acumulada pela visita do património, mais visitantes ao vosso museu. Muito obrigado, Eva, por esta partilha deste trabalho que está a ser desenvolvido. E ficamos ainda com outros temas que marcam a atualidade. Pastoral Familiar de Braga promove a semana Amoris Laetitia. Com o tema Namoro, Casamento e Família para Viver, Fortalecer e Honrar, nasceu a iniciativa que pretende colocar o namoro e a família no centro da semana em que se vive o Dia dos Namorados. Esta semana Amoris Laetitia surgiu precisamente num ano tão especial que estamos a viver e tão entusiasmante que tem sido para nós, famílias, e tão inspirador. E desta inspiração surgiu precisamente no Departamento de Arquidiocesano da Pastoral Familiar programar uma semana dedicada ao namoro e à família. É claro, fazia algum sentido ser precisamente nesta semana, porque se vive muito esta questão do namoro. Também um bocadinho em resposta à nossa medida, mas é a resposta ao apelo do Papa na carta que dirigiu aos esposos no dia 26 de dezembro de 2021, em que nos convida a ser criativos na forma de fazer, na forma de fazer chegar os valores da família. Rosa Maria e Amândio da Cruz acreditam, por experiência própria como casal, que o acompanhamento no namoro tem um papel fundamental na família. Quando se fala na família, começa-se logo por a preparação, quase inicialmente, para a preparação ao matrimónio. Achávamos que não, aliás, o nosso percurso também foi o contrário de tudo isso. Nós fizemos toda uma preparação, isto há mais de 30 anos atrás, como namorados. E portanto, achávamos que era este olhar, este foco que deveríamos ter. A semana Amoris Laetitia é marcada através de propostas diferentes a cada dia e para cada família. Diariamente teremos um testemunho, claro que vai passar pelas redes sociais da Arquidiocese, um testemunho de namorados e de famílias. Depois deste programa inclui também um jantar com uma emenda espiritual, em que nós também propomos, e depois, na sexta-feira, também um cinema em família, que chamamos até o cinema Amoris. Depois, no sábado, vamos com o Sr. Dom José, na Capela da Imaculada, aqui em Braga, vamos rezar pelas famílias. A iniciativa termina no dia 20 de fevereiro, domingo, na sessão da Escola de Famílias, dedicada às pontes entre nós, com a Eucaristia presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, Dom Nuno Almeida. Um dia de festa para celebrar mais de 55 anos de vida da Universidade Católica Portuguesa, apontando ao futuro por um novo humanismo. Ousar, antecipar a mudança e agir com responsabilidade. Os desafios que se colocam à Universidade Católica Portuguesa, que depois de 55 anos de vida, enfrenta um tempo que é de maturidade e de renovação. A Universidade reinventa-se, portanto, e ao fazê-lo faz jus ao que foi afinal sempre a sua missão. Na Católica fizemos o debate e aprovámos o Plano de Desenvolvimento Estratégico O Valor dos Valores, Criar Futuro no Presente, que se coloca metas transformacionais ambiciosas no sentido de cumprir a nossa visão de promover a UCP como uma universidade europeia líder em investigação de impacto e ensino de base transformacional. Articulamos a ambição do ensino de excelência com a lógica disruptiva da ciência transformadora e eticamente responsável. Em 2021, inauguramos a primeira Faculdade de Medicina Privada. Instituímos um novo centro de investigação de ponta no campo das ciências biomédicas. Inauguramos a primeira licenciatura em Portugal em Philosophy, Politics and Economics. E em tudo isto, colocamos o cultivo do talento das pessoas no centro das nossas preocupações. A Universidade atribuiu, na sua sessão académica comemorativa, o grau de doutor honoris causa ao gestor português António Horta Osório,
que a reitora da Católica apresentou como extraordinário agente de mudança. Para mim é muito importante viver intensamente cada momento, quer com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho ou nos meus hobbies. E assim deixo aqui apenas uma pergunta. Olhando para trás, cada um de nós pode dizer: vivemos a vida que pensámos, quisemos e escolhemos? No meu caso, sim, até agora, e esperando assim continuar, sempre com a orientação que herdei da minha educação jesuíta no Colégio São João de Brito, de ter sido educado para servir. Para além de Horta Osório, foi atribuído o honoris causa a Joseph Weiler, reitor do Instituto Europeu de Florença de 2013 a 2016 e titular da cátedra Jean Monnet na Universidade de Nova Iorque, apresentado como um defensor do pluralismo. You have to pursue justice when it's in your interest, and you have to pursue justice when it's against your interest. Wouldn't that be news in today's polarized society? You have to pursue justice when it's for a Jew, and you have to pursue justice when it's for a Gentile. O Dia Nacional da UCP teve em 2022 o lema Por um Novo Humanismo, uma chamada ao compromisso de todos para que se promovam práticas consequentes que valorizem o melhor de cada um. Para nós, tratados de uma instituição da Igreja, tem como referência aquela humanidade total que nos é oferecida na vida e nos ensinamentos de Cristo e que devem preponderar em tudo mais que aqui nesta escola, nas suas várias escolas, se transmita. E por isso é sempre bom voltar às origens, sobretudo quando elas nos esperam agora, não como lembrança do passado, mas como tarefa para o futuro. A sessão solene contou com a imposição das insígnias e entrega das cartas doutorais aos doutores que obtiveram o grau em 2021, bem como a atribuição de medalhas de prata e de ouro a funcionários da UCP com 25 e 40 anos de serviço. E o programa Eclésia fica por aqui. Tenha então uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.